Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Matemática Financeira, Professor André. Hoje vamos realizar alguns exercícios referentes ao regime de capitalização simples. Na aula anterior, vimos a introdução dos conceitos e formulações matemáticas deste regime de capitalização. Se você não viu essa aula, sugiro que você acesse o card de sugestão que aparece no canto superior desta aula, ou ainda acesse o link na descrição deste vídeo e você será redirecionado para aquela aula. Vimos que a fórmula principal para o cálculo do valor futuro em juros simples é dada pela seguinte expressão: valor futuro é igual a valor presente, que multiplica 1 mais I vezes N. A partir dela, podemos determinar as demais variáveis, a depender de qual informação, seja o PV, o N ou o I, queremos determinar. Basta realizar algumas operações matemáticas e teremos fórmulas que possibilitem determinar estas variáveis. Nos próximos exercícios, veremos um exemplo para o cálculo do valor presente, do período de tempo N e da taxa de juros I. Vamos lá? Um investidor resgatou R$ 5.000 após ter aplicado um capital durante 3 meses em um produto que remunerou a taxa de juros simples de 3,6% ao ano. Determine o valor do capital investido. O primeiro passo nesse tipo de exercício é lembrar que a fórmula original, que possibilita calcular o valor futuro, pode ser manipulada para determinar a variável a qual queremos encontrar. Neste caso, o nosso objetivo é determinar o PV. Então, com base na fórmula principal, basta isolar o PV, passando o termo 1 mais I vezes N, que está multiplicando o PV, dividindo ao termo FV. Assim, nós teremos a fórmula que vai possibilitar calcular o valor presente. Valor presente é igual a valor futuro dividido por 1 mais I vezes N. Identificamos as variáveis, percebemos que temos um valor futuro de R$ 5.000, um prazo da operação de 3 meses e uma taxa de juros simples de 3,6% ao ano. Vale destacar que a taxa de juros está expressa na unidade temporal anual e o período de tempo está expresso em meses, ou seja, deveremos fazer a concordância entre as unidades temporais da taxa de juros e do prazo N. Valor futuro igual a R$ 5.000, N, que é o prazo da operação, 3 meses, e a taxa de juros I, de 3,6% ao ano. Nesse caso, precisamos transformar a taxa de juros que está expressa numa unidade temporal ao ano para meses para concordar com a unidade do tempo. Neste caso, vamos encontrar a taxa proporcional mensal simplesmente dividindo 3,6 por 12, uma vez que em um ano nós temos 12 meses. Assim, a nova taxa de juros proporcional será de 0,3% ao mês. Ainda, para inserir esses valores na fórmula, vamos utilizar a taxa de juros expressa no formato unitário. Nesse caso, simplesmente vamos dividi-la por 100. Assim, encontramos a nossa taxa unitária de 0,003. Substituindo na fórmula, temos PV igual a 5.000 dividido por 1 mais a taxa de 0,003 vezes 3. Nesse caso, PV igual a 5.000 dividido por 1 mais 0,003 vezes 3 é igual a 0,009. PV é igual a 5.000 dividido por 1,009. Esses cálculos você pode utilizar a calculadora HP12C para facilitar a sua resolução. 5.000, Enter, 1,009 e acionamos a tecla da divisão. Encontramos, então, um valor de R$ 4.955,40. PV igual a R$ 4.955,40. Exercício 2.
Uma aplicação de R$ 250 mil, rendendo uma taxa de juros simples de 1,8% ao mês, produz, ao final de determinado período, juros no valor de R$ 27 mil. Determine o prazo da aplicação. Inicialmente, consideremos a expressão principal para o cálculo do valor futuro já conhecido. Valor futuro é igual a valor presente, que multiplica 1 mais I vezes N. O nosso objetivo é estabelecer uma expressão que possibilite determinar diretamente o valor do período de tempo N. Ou seja, vamos isolar esta variável. Primeiro, o PV, que está multiplicando todo este parênteses, através da operação inversa, dividirá o valor futuro. Na sequência, o 1 que está somando surgirá do lado esquerdo da equação, subtraindo. Por fim, a taxa de juros I, que está multiplicando N, dividirá todo o lado esquerdo da expressão. Assim, temos uma nova fórmula para o cálculo de N, uma vez que conseguimos isolar esta variável. Reescrevendo de maneira usual, temos N igual a valor futuro dividido pelo valor presente menos 1, dividido pela taxa de juros I. Voltando ao nosso problema, então, temos a identificação do PV como sendo igual a R$ 250 mil, uma taxa de juros simples de 1,8% ao mês e um total de juros igual a R$ 27 mil. Assim, temos um PV de R$ 250 mil e que representa a taxa de juros de 1,8% ao mês. Lembrando que essa taxa de juros ela já pode ser expressa no formato unitário. Para isso, simplesmente dividimos por 100. Aí reescrevemos o I no formato unitário igual a 0,018. O valor futuro, FV, não está explícito no problema, mas sabemos que o valor futuro é o valor presente mais os juros. O valor futuro, nesse caso, será a soma dos 250 mil referente ao valor presente, mais os 27 mil referente aos juros. Encontramos, então, um valor futuro de R$ 277 mil. De posse desses valores, vamos substituir na fórmula para determinar o valor de N. N será igual a 277 mil dividido pelo valor presente de 250 mil menos 1, toda essa expressão dividido pela taxa de juros expressa no formato unitário de 0,018. Para realizar este cálculo, podemos utilizar a calculadora financeira HP12C. Nesse caso, limpamos a sua memória e introduzimos os valores. 277 mil, Enter, 250 mil, e a operação entre esses dois operandos, dividido. Precisamos subtrair 1. 1 menos. Encontramos 0,108. Este valor de 0,108 representa todo o valor referente à expressão contida no numerador desta expressão. Precisamos ainda dividir por 0,018. Na HP12C, digitamos 0,018 e realizamos a operação de divisão. Encontramos então um valor de 6. Esse valor de 6 representará o período de tempo da nossa aplicação. Encontraremos então que N será igual a 6 meses. A unidade de tempo deverá obrigatoriamente coincidir com a unidade de tempo da taxa. Como a taxa estava expressa na unidade temporal mensal, a resposta para o período de tempo será automaticamente expressa na mesma unidade de tempo. Nesse caso, a nossa resposta para o problema serão 6 meses para esta aplicação. Exercício número 3. Uma mercadoria é oferecida por R$ 130 à vista, ou a prazo com 20% de entrada e um pagamento de R$ 106,90 em 30 dias.
calcular a taxa de juros simples que está sendo cobrada nesta operação. Inicialmente, o objetivo aqui é estabelecer uma expressão que possibilite determinar diretamente o valor da taxa de juros I. Vimos anteriormente que a partir da fórmula principal do valor futuro foi possível encontrar uma nova expressão para o cálculo do período de tempo N. De forma muito prática, com base nesta expressão, podemos isolar a variável I e obter uma expressão para determinar a taxa de juros. Neste caso, I igual a valor futuro dividido por valor presente menos 1 dividido por N. A partir desta expressão, podemos determinar a taxa de juros I de uma operação. Vamos identificar as informações contidas no problema. Temos que o preço à vista do produto é de R$ 130, ou 20% de entrada e um único pagamento de R$ 106,90 em 30 dias. Calcular a taxa de juros simples que está sendo cobrada nesta operação. Inicialmente, calculamos o quanto representa 20% de 130, pois este será o valor pago de forma imediata, no ato da compra. Assim, utilizamos a HP12C, limpamos a sua memória, FCLX, introduzimos os valores 130, Enter, 20%. R$ 26, ou seja, R$ 26 foi o quanto eu paguei no ato da compra. Se a mercadoria custava R$ 130 e eu não realizei todo o pagamento no ato, significa que esta diferença representará o quanto me faltou para realizar o pagamento à vista. 26, 130, subtraímos, menos R$ 104. Este valor de R$ 104 representa o quanto me faltou para realizar o pagamento no ato, para realizar o pagamento à vista, uma vez que eu dei 20% de entrada, que é igual a R$ 26. O problema ainda menciona que, após 30 dias, eu realizarei um único pagamento de R$ 106,90. Então, eu tenho a representação do fluxo de caixa que ilustra essa situação. Na data zero, eu posterguei um pagamento de 104, eu não realizei esse pagamento, essa saída do fluxo de caixa, para realizar após 30 dias. No entanto, após 30 dias, eu serei obrigado a realizar um pagamento de R$ 106,90. A partir deste fluxo de caixa, nós podemos identificar as seguintes variáveis. R$ 104 me representará um valor presente, um valor de um capital inicial. Após 30 dias, eu tenho um espaço de tempo de 30 dias, que é igual a um mês. Após esse período de tempo, eu serei obrigado a efetuar um pagamento de R$ 106,90. Esse valor de R$ 106,90 representará o meu valor futuro. Valor futuro, R$ 106,90. Percebam que nesse espaço de 30 dias eu não paguei um valor de 104 para realizar um pagamento posterior com acréscimos de juros, no valor de R$ 106,90. Então eu já tenho a identificação que a quantidade de juros pagos nessa operação será de R$ 2,90. No entanto, o problema quer que a gente determine qual foi a taxa de juros simples envolvida nesta operação. Já sabemos que essa taxa de juros será expressa ao mês, uma vez que o período de tempo que nós vamos utilizar para este cálculo será o período de um mês. De posse destes valores, vamos substituir na fórmula para encontrar o valor de I. I igual ao valor futuro de 106,90 dividido pelo valor presente de 104, menos 1, toda esta expressão dividida pelo período de tempo N de um mês. Para realizar estes cálculos, podemos utilizar a calculadora financeira HP12C. Neste caso, limpamos a memória, FCLX e introduzimos os valores. 106,9, Enter, 104, divide 1 menos 1
divide. Este valor que encontramos representa a taxa de juros expressa no formato unitário. Para transformar para o formato percentual, que é o mais usual a ser utilizado, simplesmente multiplicamos esse valor por 100. 100 vezes. Desta forma, encontramos a taxa de juros para o nosso problema. I será igual a 2,78846 15,38% ao mês, uma vez que o período de tempo da nossa aplicação foi igual a 1 mês. Encontramos, então, a taxa de juros para o problema do exercício número 3. Nestes 3 exercícios, a partir da fórmula principal do valor futuro, foi possível estabelecer novas fórmulas para o cálculo do valor presente PV, do período de tempo N e da taxa de juros I. Sugiro que você tente resolver novamente estes exercícios. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixe o seu comentário. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até o próximo vídeo.